Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o Leandro Godoy. Rapaziada, eu pelo menos ainda não digeria aquela frustrante, patética atuação do Flamengo, aquela performance até agora. Impressionante, cara. Aquilo que a gente fala sobre atuação e tal. Mas o papo de hoje não é sobre isso não, tem notícia boa inclusive. Só antes, até trazendo ainda sobre o papo de ontem, né, sobre essa frustrante atuação, a garotada, né, e a gente fala do Ramon, merece minutos. Eu lamento muito o Rogério Ceni não gostar do Ramon. Eu entendo, é óbvio, né, o técnico não tem que ter minha opinião, mas eu lamento muito ele não gostar, né? E quando a gente fala não gostar, é não dar o mínimo de minutos, né? Singelos minutos. Por exemplo, no jogo passado, né? No outro jogo, no jogo anterior contra o Coritiba, bota o René, aí não tem nem o Ramon à disposição. E no jogo de ontem, como um ala pelo lado esquerdo para fazer o papel do Michel era necessário, o Rogério reconheceu isso, colocou o Maxi, que quem acompanha a base sabe que não é muito bem ali a dele, o garoto, né? Foi tentar ali fazer o que tinha de melhor, mas ele não trabalha como um ala, como um ponto pelo lado esquerdo, e poderia ter um Ramon, né, que tem uma projeção pelo lado esquerdo. Eu tenho muita curiosidade, e quando eu tiver oportunidade, é uma dessas perguntas que eu tenho que fazer ao Rogério Ceni, porque ele não gosta do Ramon, né? É impressionante, visto que a gente vê que ele tem... Ele até falou, né, não dá oportunidade pro Lázaro, porque falta intensidade. Perfeito, ok. Agora, por que não dá oportunidade pro Ramon? É uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Queria saber o que é, mas seria muito necessário. Você alarga a última linha, coloca o Ramon como um ponta, um ala pelo lado esquerdo e você vai ter aquilo que ele quer, aquela construção. É com o Mateuzinho vindo como um lateral, mas fazendo essa projeção, e o Ramon já vai estar ali, era o que ele precisa. Então, realmente é uma questão meio que, em aspas, meio que pessoal. Do técnico não gostar, eu teria muita curiosidade, lamento muito, e o Ramon merece oportunidades, visto até pelo que a gente tem acompanhado no Sub-20, que não recebe mínimo de minutos, muito ruim isso. Bom, vamos lá, vamos trazer a notícia boa, que também tem a relação de ontem, que a gente falou do Michael, né? Trouxe até na live falando que o empresário do Michel tinha essa viagem, né, para os Emirados Árabes. Tem a proposta. Cerca de 40 milhões de reais. Que proposta é essa? A gente está falando de cerca de 6,5 milhões de euros do Al Ain no Michael. O mesmo clube que quis o Michael há um tempo atrás, mas que na época fez uma proposta de 12 milhões de euros, que era mais ou menos na época 78, 80 milhões de reais, mas eles queriam por 6 meses o Michael, e aí depois exercendo essa compra. O Flamengo não quis, o Flamengo tinha uma certa expectativa no Michael, e agora a proposta que chega ao Flamengo é de 6,5 milhões de euros, vamos fazer que seria 39 milhões, 970 e pouco, 40 milhões de reais. Como é esses 40 milhões de reais? O Flamengo tem 80% do Michael e 20% do seu clube anterior do Goiás. Então o Flamengo teria um grande valor sobre esse do Michael. Obviamente, é praticamente metade do que foi oferecido antes, pelo mesmo Al Ain, mas ok, tinha expectativa, dá pra se entender que o Flamengo agora não tem o que fazer, é aceitar e fim de papo. E, a princípio, o Flamengo já aceitou essa proposta, agora é negociar de que forma será feito esse pagamento. Eu não tenho expectativas que o Al Ain fará esse pagamento à vista, tá? 40 milhões, cerca desses 40 milhões. Acredito que terá uma parcela. De qualquer forma, já é o suficiente. O Flamengo precisa urgencialmente aceitar e acertar esse valor e assim vender o Michael. Por quê? O Michael não se adequou ao jogo do Flamengo, a gente tem que admitir isso. O Flamengo arriscou demais, pagou um valor muito alto pro destaque do Goiás na temporada de 2019 se adequar ao estilo de jogo do Flamengo na temporada de 2020. É um contexto muito pequeno do Michael. O Michael ele se provou bem no Campeonato de 2019 no Goiás, com um contexto que a gente já debateu aqui várias vezes. Contra-ataque, explorar as costas do adversário, no contexto que ele teria espaço e com a sua individualidade ele conseguiria gerar algum jogo no último terço lá pelo lado esquerdo. No Flamengo não tem essa possibilidade. Essa possibilidade ela é muito reduzida. Essa possibilidade, por exemplo, no jogo de ontem contra o Bragantino, poderia acontecer num momento que o Flamengo virou por 2-1, que o Flamengo controlaria o jogo, coisa que o Flamengo não faz. Passa inclusive pela crítica. O Flamengo não controla o jogo. O Flamengo é aquele time sempre de transição. Isso dificulta, principalmente num time como o Flamengo estava ontem, que era um time, né, em aspas, em muitas aspas, inexperiente, apesar de ter péssimas atuações de jogadores experientes. Inclusive eu falo de Diego de Gerson, como eu citei na live. Então é um recorte muito pequeno para o Michael conseguir se adequar aos do Flamengo. A análise não foi bem feita, o Flamengo fez um aporte financeiro muito grande para comprar o destaque do Goiás num contexto que é muito raso. O Flamengo, ok, não deu certo, recebeu a primeira proposta, recusou essa proposta, tentou apostar mais, mas agora o Michael, nem no contexto de contra-ataque, não estou sendo influenciado pela partida ridícula do Michael de ontem. O Michael a gente já sabe, completamente irregular, completamente imprevisível, a gente não sabe se vai jogar bem, se vai jogar mal, se vai jogar mal e vai fazer uma jogada boa. Não é jogador pro Flamengo.
A gente falou, já repetiu algumas vezes. Jogador pro Flamengo, você precisa atingir um nível de precisão altíssimo. A taxa de precisão desse jogador ele tem que ser alto. Não um jogador como o Michael, que a gente não sabe o que vai vir, né? Uma grande roleta russa. Então, inclusive, com todo respeito ao Michael, o Flamengo não era para hoje. Talvez alguns anos, e se ele pudesse aprimorar, se ele se aprimorasse, poderia ser. Ou se fosse um Flamengo pior. Este Flamengo, o nível que a gente pede de exigência, ele é muito alto, não é o do Michael, como também não é o do Vitinho, que é um jogador também que não tem pós-perda, que é um jogador que não é intenso. Ele é técnico, mas ele precisa muito mais do que ser técnico. Então, as críticas também já são o que eu diria pro Michael, que comportamental dele é bom. Ele é um jogador que não se omite, ele é um jogador de pós-perda, não precisa ficar na beira do campo. Vamos, Michael, como precisa fazer pro Vitinho, que é ridículo. O treinador precisa usar 90 minutos. Vamos, Vitinho, vamos, Nitinho. O treinador não é babá. Não precisa fazer isso, o jogador já sabe que no contexto ele tem que ter o pós-perda, então esse pós-perda dele precisa existir, ele não precisa ser incentivado, é o que não precisa ser feito com o Michael. Contudo, não apenas é a intenção. O Michael é muito bem intencionado, mas infelizmente no futebol você não ganha com intenção, você ganha com aplicação tática, com aplicação técnica, e o Michael deixa muito a desejar nesse quesito, porque é um contexto muito simples, né? É um contexto muito exato para ele conseguir. Então o Flamengo deve aceitar, tem obrigatoriedade. Já registrou o ok, agora é conversar, ver como vai ser feita essa proposta. Se vai parcelar, também aceita no parcelamento, mas tem que vender esse Michael, porque 40 milhões é muito, ele poderia até ganhar um brinde. A gente pode botar até alguém no pacote. Ah, levou o Michael e vai ganhar mais alguém, porque tem gente também que merece, e o Flamengo tá perdendo tempo e tá perdendo dinheiro com esses jogadores. Então é isso, pessoal. Vende Michael, Rogério Ceni precisa dar minutos pro Ramon, o Ramon pede minutos, e o Flamengo tá precisando de um ala pelo lado esquerdo. Inclusive o jogo da Alemanha com Portugal, Gosens, né? Não tô comparando o Ramon Gosens, obviamente. Mas é um lateral esquerdo que trabalha como um ala que alarga a linha. O Flamengo tem essa intenção? Bota o seu lateral esquerdo, que é o Ramon, que ele vai dar esse jogo de profundidade, esse jogo de intensidade, enquanto esse Flamengo todo desfigurado pela CBF, que a gente já debateu, já falou por aqui. É uma necessidade. Não é querer passar a mão na cabeça do jogador da base, que acha, tem que ter titularidade. Não, o Flamengo precisa de um jogador com essa característica. E o Ramon tá aí. Basta o Rogério Ceni ter um pouco de boa vontade, parar de se desgostar do Ramon, não dá pra entender o porquê. O Flamengo vai ganhar muita ofensividade por aquele lado e ele vai dar aquilo que é necessário, propor o jogo. Então vende Michael, pega esses 40 milhões, faz o que tem que ser feito com esses 40 milhões, paga os 20% pro Goiás, sobe esse Ramon pra esse time e dá minutos pro Ramon. Também não adianta ele ficar lá sentado no banco de reservas, não ganhando minutagem. O jogador jovem precisa se desenvolver. Se não vai jogar 5 minutos, tá certo. Ficar no sub-20 tá correto, porque é melhor do que ficar encostado entregando apenas Gatorade e sanduíche natural por lá. Mas de qualquer forma ele precisa jogar no Flamengo, precisa de minutagem, e hoje o Flamengo pede isso. E vamos ver como é que vai ser essa questão do Michael o mais rápido possível. O empresário gostou da proposta, já passou o Flamengo a princípio já gostou também da proposta, já passou pro Goiás, e agora é hora de acertar como vai ser visto esse pagamento e o Flamengo embolsar 40 milhões, inacreditável, pelo Michael, não tem o que fazer, assina logo esse cheque. Pessoal, agradecer a vocês pela companhia, não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal, qualquer notícia, qualquer novidade, a gente volta por aqui. Um forte abraço a todos, continue se cuidando, tem vídeo de análise, né? A live, a gente fez análise, tem que analisar, porque a postura do Flamengo foi ridícula e até agora tá engasgada aquela postura de ontem, não pode. Um time como o Flamengo não pode ter uma postura como essa. Valeu, pessoal.